Pois bem, eu vou falar um pouco agora para vocês, até lembrando para alguém que já sabe mais um pouco e tudo mais, mas algo que você não pode esquecer, que é a estrutura de decisão se, né? Que vocês lembram lá que a gente usa o se, do se a gente usa a condição, e da condição nós soltamos então o então, no caso se a questão for correta, e o se não, se a questão não estiver correta, tá bom? Então vamos lá, o se é onde eu vou colocar minha condição. Eu abro parênteses e coloco minha condição. Certo? Se essa condição for verdadeira, solta o então. Então o que eu colocar lá vai condicionar que isso aqui é verdadeiro. Se a casa aqui não estiver verdadeiro, né? Ou se não estiver de acordo com a condição aqui, soltará o se não. Tá bom? É lógico que nós utilizamos o termo aqui verdadeiro, mas basta não estar nesta condição que o se não vai operar, tá bom? Então você tem a condição, se a condição estiver correta, o então ele vai lá e vai funcionar. Se não, se a condição que estava aqui não for a correta, o se não então vai estar sendo aí executado pelo algoritmo, tá bom? Então o que é se no algoritmo? É uma estrutura de decisão. Se existe mais de uma opção que possa acontecer e tudo mais, você pode usar a estrutura de decisão se para resolver um problema. Então, lembrando você, existe um problema, você tem que resolver algum problema. Até eu darei aí 2 casos aí para a gente poder tá estudando. No final aqui a gente vai lá para Portugal para poder estudar estes casos, tá certo? Mas o que você tem que entender é o seguinte, então existe um problema, você precisa resolver esse problema, e esse problema ele é condicional. Então, ele depende de algo, ele depende de uma condição. Se ele depende de uma condição, eu posso utilizar o meu se neste caso. Tá bom? Você pode executar usando se e então, somente. Ou seja, se você não deseja utilizar o se não, é uma questão sua. Mas olha só, mas lembre-se que neste caso funcionará o se a condição for verdadeira. Verdadeira ou se a condição ali for um fato real, né? Você coloca o se, a condição. Se você põe só o então ali só vai acontecer se aquele caso for acontecer. Se aquele caso não estiver dentro da condição, então o seu programa não vai fazer mais nada. Por quê? Porque você não soltou o se não. O se não acontece se a condição for falsa, ou seja, se a condição não for aquela que foi pedida, né, para ser preenchida, tá bom? Ou seja, aqui você tem o se, dentro desse se eu coloco uma condição. Se essa condição aqui for colocada, se acontecer ela, o então vai considerar e vai soltar essa condição, sendo ela aqui então verdadeira. Se a condição que não foi executada, né, não estiver dentro dessa condição, ele vai soltar esse outro, se não. Tá bom? Vamos lá, vou estudar com você alguns casos. Vamos lá, caso 1. São 2 casos, vamos lá, mas caso 1. Faremos um se para sabermos se uma pessoa é maior ou menor de idade. É fácil essa condição, não é? Eu creio que você vai falar assim, não, mas é muito fácil, mas vamos aqui fazer ela simplesmente para que você lembre de alguns conceitos aí. Então, estou aqui com o meu Portugal. Dentro do meu Portugal, então, lembrando você aqui, ó, eu vou jogar, então, minhas variáveis. Eu vou ter o... Porque qual que é a minha pergunta? Não é se a idade da pessoa ele é maior de idade ou menor de idade? Então, simplesmente, eu vou ter um inteiro. Deste inteiro, então, vai soltar idade. Cadeia é onde eu vou utilizar o nome. Vocês que estudaram aí, geralmente, vocês vão lembrar desse termo sendo utilizado como literal. Está vendo aqui? Em alguns programas, usa-se o termo literal. Mas não aqui no Portugal. Aqui no Portugal, você vai usar o termo cadeia. Tá bom? Então, vamos lá. Escreva, ou já estou colocando aqui para você. Olha só, coloque o nome da pessoa. Aqui na saída vai estar, coloque o nome da pessoa. O nome aqui... Esse leia, ele vai capturar o que eu escrever, digitar aqui no meu teclado, então ele vai capturar. Eu digitei Paulo, aqui está Paulo. Ele aqui também vai colocar na minha tela, coloque a idade da pessoa. E o leia vai capturar também, né, a idade que eu digitar aqui no meu teclado.
Então aqui eu digitei 17. Se eu for executar novamente, ó, tá vendo aqui que ele vai me perguntar novamente o nome? Vamos colocar outro nome aqui. Vamos colocar aqui, vamos lá, João, né? João, pronto. Qual é a segunda pergunta? A idade dele. Eu vou pôr aqui 90 anos, certo? Mas aqui, você viu que a minha pergunta, ela é baseada nisso aqui, ó. Se a pessoa é maior ou menor de idade. Bom, se ela é maior ou menor de idade, o que nós podemos utilizar aqui? O se. Agora vem o caso interessante. Dentro do meu se não tem que ter uma condição? Qual é a minha condição? Minha condição é se idade é, vamos colocar aqui, maior ou igual a 18. Ah, por que 18? Porque 18 é a maioridade da pessoa. Então agora, depois que eu coloquei a minha condição, lembrando você, ó, se minha condição entre parênteses, a minha condição é idade maior ou igual a 18. Depois disso, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar então um então. Eu preciso escrever aqui então, lembrando que no Portugal eu não preciso colocar então. Basta eu apenas abrir e fechar aspas, que eu não necessito colocar então, tá bom? Eu vou dar um escreva. Ah, por que escreva? Porque eu vou colocar na tela do computador a minha resposta. Digamos, se for maior ou igual a 18, essa pessoa é maior de idade. Certo? Ou nós podemos colocar outra coisa. Nós vamos colocar aqui, ó. Você vai colocar, vamos dizer aqui, a pessoa. Vamos deixar aqui nome. Vou colocar aspas novamente aqui. Vou dar um espacinho aqui, outro espacinho aqui. Maior de idade. Certo? Então vai aparecer o nome da pessoa. A pessoa, né, o homem ou a mulher. Talvez você possa melhorar esse termo aqui, mas eu estou fazendo isso aqui simplesmente, na realidade eu não precisava ter colocado isso aqui, tá gente? Ó. Pronto, ó. Beleza, ficou bem melhor assim. Aquilo que eu coloquei ali não havia necessidade. A pessoa então é maior de idade. Vamos dar um exemplo então, vamos executar? Vamos lá, coloca o nome da pessoa, vamos colocar aqui Cris. Vamos pôr que a idade dele, então, é 40 anos. Então, a pessoa Cris é maior de idade. Só viu aqui que não tem um espacinho sobrando? Vamos colocar um espacinho aqui, tá bom? Certo, beleza. Então, aqui nós já colocamos, então, o se, a condição e o então. O se não tem que ser escrito, viu, gente? O se não tem que ser escrito, tá bom? Então, se essa condição aqui não for verdadeira, então ela vai cair nesta condição, a condição do se não. Vamos colocar aqui um escreva, então. Escreva. Vou colocar aqui, ó. Essa pessoa, vamos ver se a gente melhora um pouco aqui. Essa pessoa, vamos pôr aqui o nome. Vou dar um espaço. Menor de idade. Vamos executar agora com o sinão aqui. Vamos executar. Então vamos colocar aqui Cris novamente. Vamos falar que ele tem então 12 anos. A pessoa Cris é menor de idade. Mais um espacinho aqui para poder ficar mais bonitinho, tá? Então você vai vendo aqui que aqui vai acontecendo as nossas respostas, tá certo? Então o nosso primeiro algoritmo está aqui pronto, ó. Dá uma olhada nele. Então ele está aqui, ó, prontinho aqui, ó. O nosso se com o se não, tá bom? O então está aqui e o se não está aqui também, tá bom? Agora vamos fazer um outro então? Vamos passar para o nosso segundo estudo de caso? Nosso segundo estudo de caso ele é um pouquinho mais complexo, então eu peço que você tenha mais atenção sobre o caso dele. Usando dois se, tá bom? Eu vou colocar um se dentro do outro. Faremos um algoritmo sobre nota do aluno onde acima de 7 aprovado, entre 5 e 6,9 fazer outra prova e menos que 5 reprovado. Ou seja,
Chegou para você aí um outro problema. Eles querem que você faça um programa que resolva essa situação. Nessa situação, eu posso utilizar o se. Então, se eu posso utilizar o se, então, irei resolver esse problema. Só que nesse problema, eu já sei que eu não vou usar apenas um se. Vou utilizar dois. E ainda vou dar uma surpresinha para você nesse se aqui. Então, presta atenção aí. Tá bom? Vamos criar um outro aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou colocar, então, aqui para você é que eu quero colocar o nome do aluno. Então, cadeia. Lembrando você que você já lembra que cadeia, então, é uma questão literal. E também quero que coloque agora também a nota do aluno, que é real. Por que é real? Porque o aluno pode tirar 7,5, 8,5, 8,3. Então, né, é uma questão aí real. Nota. Vamos fazer um negócio mais bonitinho? Vamos pedir para colocar o nome do aluno? Vamos pedir então. Escreva. Vamos lá, coloque o nome do aluno. Lembrando você que você sempre coloca aquilo que vai ser pedido para a pessoa. Então você tem que ter a visão do usuário, tá bom? Tenha a visão do usuário para que você possa fazer isso. Leia o quê? Nome. Vamos fazer isso aqui agora com a nota. Escreva. Coloque a nota. Certo? Vamos lá. Eu vou pôr aqui, ó. Leia a nota. Leia a nota. E agora? Agora vamos partir para aquela surpresinha. Vamos abrir o nosso se? Vamos. Dentro desse se, não tem esse parênteses, dentro desse parênteses eu não vou pôr minha condição? Beleza, vamos falar da nossa condição. A primeira condição que eu acho que eu quero fazer aqui é se o meu aluno, ele é o quê? Se ele tirou acima de 7, ó. Acima de 7 aprovado. Então vamos lá, ó. Nota, se a minha nota for maior ou igual a 7, aí eu já poderia falar que é aprovado. Tudo bem? Tudo bem, mas eu não quero fazer isso. Eu quero fazer um se mais fechado. Eu quero fazer um algoritmo que ele seja mais assim, mais bem definido. Eu vou utilizar um e aqui. E nota menor igual a 10. Professor, havia necessidade? Talvez não, mas eu vou te provar mais tarde o quanto ficou interessante eu trazer esse algoritmo mais fechado aqui para você, tá bom? Então vamos lá. Então lembrando para você que nosso primeiro então e não precisa escrever então, eu vou colocar então o termo escreva. Deixa eu colocar aqui, tá bom? Vou colocar então aluno Vamos colocar aqui aluno. Eu vou dar um espaço. Vou colocar aqui, ó, o nome do aluno. Vou colocar aqui também aprovado. Certo? Vou até copiar isso aqui, ó. Eu posso usar depois mais algumas vezes. Tá bom. E professor, então nós vamos dar um senão agora? Vamos dar um senão? Vamos. Aqui, ó, senão. Vamos abrir e fechar parênteses aqui. Professor, você não ia colocar 2 se? Eu vou colocar 2 se. Só que eu vou colocar meu se dentro do outro se não. Se. Professor, vamos dentro do se não, você vai pôr outro se aqui? Vou. Depois eu vou analisar com você passo a passo o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Mas dentro desse se, o que eu desejo fazer? Que se a nota do aluno for maior ou igual a 5 e, lembrando bem você, menor ou igual a 6,9, por que 6,9? Porque o aluno que tira 7 já está aprovado, né? Então, ele já está aprovado nessa questão, então eu não preciso... deixa eu tirar isso aqui. Eu não preciso... Acho que... Esqueci de colocar aqui o termo nota, tá? Nota, beleza. E nota. Estava digitando só pensando em número. Estava esquecendo aqui de colocar para você aqui a atribuição. Beleza. Então agora eu vou dar para você um outro algoritmo fechado também. Tá bom? E dentro desse algoritmo fechado aqui, ó, eu vou abrir um outro então.
Você viu até que o programinha já deixou ele até mais para frente um pouquinho? Por que ele deixou mais para frente um pouco? Para eu notar, no momento que eu ver o meu algoritmo depois, que existe algo ali um pouco mais separado, né? Para eu poder ler melhor o meu algoritmo. Tá bom? Só que esse aluno agora, ele não está aprovado. Ele, o que acontece com ele? Ele necessita fazer outra prova. Então, fazer outra prova. Tá certo? E agora, eu posso então fazer com você o meu se não. Fechando isso tudo. Se não, o que acontece com o meu aluno? O meu aluno está agora reprovado. Você deve estar um pouco confuso de todas as coisas que eu fiz aqui. Então, eu peço a você que você debugue mesmo, que você vá lá e faça o algoritmo para que você possa entender. Mas vamos lá, ó. Circuito fechado, um algoritmo mais fechado. Se 7 foi maior ou igual, se nota for maior ou igual a 7 e nota menor ou igual a 10, escreva aluno aprovado. Se não, eu não coloquei o se não no sentido que ele vá simplesmente estar, se não estiver dentro dessa questão, ele vai estar reprovado. Não, eu vou dar uma outra condição. Só que é uma outra condição fechada. Lembra aqui que eu falei para você, ó, se eu colocasse apenas que é maior que 7, eu estaria colocando uma questão um pouco meio aberta, meio sem um parâmetro meio livre. Não, de vez em quando eu quero um algoritmo que dentro da minha condição ele seja mais fechado. É exatamente o que eu quero. Então, dentro exatamente o que eu quero, eu posso utilizar o termo e ou o termo ou. Tá bom? Aqui é e acho que eu vou até debugar com o termo ou para que você possa ver o que acontece. Mas vamos lá. Se 5, também, no se não, abrir outro se. Se minha nota for maior ou igual a 5 e menor ou igual a 6.9, fazer outra prova. Se não, agora solta o se não de tudo. Ou seja, se essa condição não for preenchida, e se essa condição aqui não for preenchida, aluno reprovado. Vamos testar? Qual o nome do meu aluno? Paulo. Bem, qual que é a nota do meu aluno Paulo? Vamos pôr que é 9? O meu aluno Paulo, ele está aprovado. Ó, faltou um espacinho aqui, ó. Vamos pôr um espacinho aqui, outro espaço aqui, outro espaço aqui. Só para ficar mais bonito, tá bom? Mas olha só, o meu aluno Paulo está aprovado. Vamos fazer de novo? E o mesmo Paulo, vamos mudar a nota dele? Vamos falar que esse Paulo então tirou a nota 6? Esse aluno Paulo, necessita, eu não coloquei o termo necessita, mas vamos colocar para ficar mais bonito aqui. Necessita fazer outra prova. Vamos fazer de novo aqui. Paulo, nota 6. O aluno Paulo necessita fazer outra prova. Beleza? Olha só como é que ficou interessante. Gente, por que eu coloquei esse e aqui? Porque é o seguinte, se não for exatamente o que está sendo pedido aqui, ó, dentro aqui, ó, se exatamente o que está pedindo aqui não acontecer, ele pula isso aqui. Certo? Na hora que ele ler nota, na hora que você digitou nota, na hora que nota não estiver dentro desta condição, ele pula direto para o se não. Dentro do se não, existe outro se que terá outra condição. Se essa condição não for exatamente preenchida, ele pula para o se não. Mas se aqui for preenchida, ele faz o então, ou se aqui for preenchido, ele faz então o seu se não, tá bom? Então vamos tentar de novo outra coisa? Vamos lá. O nome é Paulo. Qual a nota do Paulo? 2. Aluno Paulo, reprovado. Vamos alterar isso aqui? Só para você ver o que acontece. Vamos alterar um pouco? Vamos pôr que ou aqui. Vamos pôr, acho que ou aqui, tá, beleza. Ele vai dar que está aprovado. Ele vai falar alguma coisa aqui para nós, só para você entender. Paulo, escrever aqui. Paulo. Qual é a nota do Paulo? 3. Paulo foi aprovado. Uai, professor, por que foi aprovado? Por que deu errado? Porque olha só, o ou, ele vai entrar no seguinte, se a nota for maior que 7 ou menor que 10, Paulo não está aprovado?
3 não é menor que 10? É. Você está vendo que isso aqui não fechou o circuito? Ó? Não fechou a condição? Então o ou aqui não fecha a condição. Você tem que entender isso. Então se você pôr um ou no lugar errado, vai dar aprovado. E não é aprovado. Porque eu quero uma intersecção aqui. Eu quero simplesmente e. Ou é maior que 7 ou é menor que 10. Fora disso não vale. Se eu deixar o ou, vai estar valendo. Por quê? Porque 3 ele é menor que 10. Ah, mas o 3 ele não é menor que 7, ele não é maior que 7, tudo bem, mas ele é menor que 10. O ou, lembrando você na lógica, o ou ele pega tanto se um lado estiver verdadeiro, quanto o outro lado estiver verdadeiro. O e não, o e, os dois lados têm que estar verdadeiro. Vamos escrever aqui? Ó, no e, os dois lados têm que ser verdadeiros, certo? E no ou, vamos lá, de novo, ó. No ou, basta um lado ser verdadeiro. Entenderam agora? Então, por que eu coloquei esse e aqui, ó? O meu e aqui é para poder fechar. Esse lado e esse lado tem que ser verdadeiro. Se eu deixar um ou aqui, ó, nenhum dos dois lados, qualquer um dos dois lados estando verdadeiro, vai ser aprovado. Tá certo? Gente, tomara que vocês tenham entendido aí a questão do se. Minha aula está ficando um pouco longa demais, certo? Mas vocês têm noção do se e poder trabalhar melhor com ele. Tá bom?